Fala, gurizada, começando mais um episódio de Journey Sports, de Champions League, tudo de bom que teve nessa segunda rodada, só jogasse, não é mesmo, Amarildo? Fala, galera, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas, tamo aí com esse time todo reunido, Gui, o Léo, o Gerson, para falar de Champions League, tem muita coisa bacana, mas tudo isso tu confere depois da vinheta. E lá na Itália a gente teve um confronto entre Atalanta e Clube Bruges, mas eu quero saber um pouco mais, Amarildo, como que foi esse jogo? Bom, jogo parecia ser difícil para Atalanta e foi um jogo bem difícil. O Clube Bruges abre o placar logo no começo, gol do Tizolis, e a Atalanta, que já perdeu o primeiro jogo para o PSG da primeira rodada de Champions, se viu ali muito se complicando o cenário dentro da competição, mas o time voltou com outro ânimo para a segunda etapa e conseguiu virar. Destaque aí para o Pasalic, que faz um gol aos 87, 40 e 42 do segundo tempo, né? E vira, e a Atalanta agora se recupera na competição, né? Perdeu a primeira de 4-0 simplesmente para o PSG lá na França, jogo muito difícil, mas agora jogando em casa se recupera. E, bom, a Atalanta agora, próxima rodada, joga contra o Slavia Praga, clube e eu estava até hoje fazendo a pesquisa, clube da República Tcheca, né? República Tcheca. E o Bruges vai enfrentar o duríssimo Bayern de Munique. E aproveitando que a gente está falando de Bayern de Munique, já vou tocar para o meu amigo Gerson, que traz mais detalhes do que foi o jogo do... O que foi? Gerson, como que foi o jogo entre Bayern de Munique e Pafos? Na verdade, Pafos e Bayern de Munique, porque o jogo foi lá no Chipre, né? Isso aí, Marido. Então, não foi um jogo difícil, né? O Pafos, que estreante em Champions, né? O Bayern foi lá e simplesmente goleou. 5-1, passou o carro. Destaque para ele, o Furacão Kenny. Sim. Chegou a nada mais nada menos que 17 gols na temporada. 3 assistências, então agora ele está com 20 participações diretas em gol. Então, nessa rodada, Harry Kane, né, chegou, como eu diria dizendo, um dos artilheiros da Champions. Chegou a 4 gols. E agora, na próxima rodada, o Bayern vai enfrentar o Bruges, que a gente já falou, e o Kairat e Pafos. Vamos para o próximo jogo. Kairat e Real Madrid, como foi, Gui? Então, lá no Afeganistão, longe, hein? Uma das viagens longe. Cara, uma das viagens mais longas da Champions League. Sim. Tá, Tati Mantovani, que é a pessoa que faz a cobertura do Real Madrid, estava contando que muitos jogadores ali não estavam acostumados com essa distância de viagem. Sim. Porque a Europa é muito pequena. Depende, né? E, assim, o Real Madrid está acostumado a sair ali e jogar em Portugal, sair ali e jogar na França, ou jogar dentro da Espanha mesmo. Aí, tiro curto, né? Isso, aí vai numa viagem longa, mas o Real Madrid não teve tanta dificuldade no jogo. Foi comandado mais uma vez por ele, o Tartaruga Ninja, Kylian Mbappé. Voando, tá? Ele tá voando e ele vem pra bola de ouro, tá? Eu venho... Mas aí entra muita coisa pra gente colocar em cima pra cravar a bola de ouro. Tem que ganhar muita coisa. Ele vem pro crime, tá? Ele tá muito bem, chamando a atenção. E uma coisa que me chama muito a atenção no Mbappé é que é até estranho ver ele jogando pro time. Sim. O Mbappé jogando pro time tá diferente. Ele volta a marcar... Na verdade, a gente talvez tenha essa impressão do Mbappé do PSG, né? Que sempre foi um cara muito individual, mas agora no Real Madrid, e ainda mais no esquema que propõe o Xabi Alonso, cara, é bem complicado o cara querer só jogar pra ele, né? Isso, o Real Madrid aplicou uma goleada, 5-0. 5? 5-1. Os gols do Real Madrid foram marcados 3 vezes pelo Mbappé, Sim. Uma pelo Camavinga, em baita jogada do Rodrigo pela esquerda. Rodrigo que entrou de novo muito bem. E, de novo, ele entrou provando que, sim, ele pode ser um postulante ao posto de ponta esquerda do Real Madrid. Porque o posto de centroavante está definido, que é o Mbappé. Sim. Agora, a ponta direita não está definida, a briga ali entre Brahim, Güler, Mastantuono. E a ponta esquerda, querendo ou não, que tem o Vinícius Júnior, que está muito bem, mas o Rodrigo, toda vez que ele está entrando, ele tá entregando. E, finalmente, o Rodrigo ganhando minutagem pela ponta esquerda, que é o que ele tanto queria, né? E o que eu tô achando legal dele é isso. Ele bateu o pé, não irei jogar pela direita. Eu posso ficar no banco quantas vezes eu quiser, sim, pela direita, porque eu vou jogar pela esquerda. E tá entrando e tá correspondendo. Quem tá voando também pela esquerda é o nosso amigo Vinícius Júnior, que tá namorando, né? O seu Vinícius Júnior aí, que acho que o desempenho em campo tá sendo afetado, né? O homem tá amando, viu? Alô, Virgínia!
Agora o homem virou padrasto, cara. Ele tem que... Do nada brotou um pra ele cuidar. Três? Três? Flo Só Biruta, três. a Maria Alice e o José Leonardo. São 3 filhos da Virgínia. Então o homem tá voando. O Real segue 100% na Champions, né? E na próxima rodada vem o maior desafio, que é uma das maiores críticas desse Real Madrid, que é não conseguir competir contra times mais acima na temporada. Próxima rodada, ele recebe no Bernabéu a Juventus. Jogo difícil. Grandíssima Juventus de Turim, então um jogo difícil. E o Kairat, como já dito, vai pegar o Pafos, ou seja, 2 duelos de 2 estreantes. Um duelo de 2 estreantes. Longe também o confronto vai ser interessante, né? Sim. Enzo, conta pra gente como é que foi Inter e Slavia Praga. Bom, nós abrimos o podcast falando sobre a Atalanta, que venceu seu jogo, né? E vai pegar o Slavia Praga agora na próxima rodada, né? Só que a equipe tcheca, agora nessa segunda rodada, foi até a Itália e conheceu sua primeira derrota na competição. Sim. Foram jogar contra a Inter de Milão e perderam por 3-0 numa noite de Champions, onde Lautaro Martinez voltou à equipe, após ter sido preservado, não ter jogado a primeira rodada, e marcou 2 gols. Né? Ele que já chega, então, a 8 temporadas de Champions League e 23 gols marcados na competição. Os italianos estão na segunda colocação, atrás somente do Bayern de Munique, pelo saldo de gols, né? E já o Slavia Praga agora está em 31º com apenas 1 ponto. Sim. O Slavia Praga, como a gente comentou, vai pegar a Atalanta, né, fora de casa na próxima rodada, e a Inter vai pegar o Union Saint-Gilloise fora de casa, né? E eu quero saber, antes desses jogos aí, antes da gente saber um pouco mais, Amarildo, um outro jogo que a gente teve lá na Noruega. Bom, jogo na Noruega, no polêmico gramado sintético do Bodo Glimt. Tapetinho do Bodo Glimt. O tapetinho. Entre Bodo Glimt e Tottenham. Um jogo bem animado, especialmente no segundo tempo. Bom, o time ali, o norueguês, abriu um 2-0. E o destaque vou ver se eu consigo pronunciar corretamente o nome. O torcedor norueguês que está acompanhando aí, vocês me perdoem. O Jean-Peter Høj. E é o destaque do time, né? Nas últimas 6 partidas, 6 gols para ele, contando o Champions League. E também o campeonato norueguês. E a Noruega, bom, talvez chegue forte não, mas dá para se destacar para uma Copa do Mundo, tá? Tem um time competitivo, o Peter Høj, ele já foi sondado por vários times. Sim. Eu acredito que ele vai parar na Itália, tá? Mas ele O mercado tá. O mercado tá de olho nele e eu acho que ele vai parar na Itália, eu acho que ele vai fazer dupla com o Yildiz lá na Juventus. Cara, interessante, né? Interessante ele talvez a gente mapeando ele nesse cenário seria interessante. E eu pontuei a Noruega aí, que tem vários outros destaques, não preciso citar o Haaland, o Odegaard, o Oscar Bob, que joga no Manchester City. O Sorloth, caneludo, Sorloth. Mas tá fazendo gol, né? Tá fazendo gol, isso é o ponto. Bom, mas nem tudo são flores, né? O Bodo Glimt abre o 2-0 e o Tottenham empata. Cara, o Tottenham empatou. Primeiro gol aqui marcado pelo Van de Ven. Van de Ven, isso mesmo. E no finalzinho, aos 42 minutos do segundo tempo, um gol contra, marcado pelo time do Bodo Glimt. O Gunderson marcou contra, então 2-2, um empate com sabor de derrota para o Bodo Glimt. Estava ganhando 2-0 ainda mais no segundo tempo, o time que abriu 2-0 no segundo tempo, o cara fala, pô, tá fenômeno, ganhei. E um empate com gosto de vitória para os Spurs, né? Que na próxima, os Spurs vêm agora de 2 vitórias e na próxima rodada pegam o Mônaco. Diferente esse cenário, né? Imaginar que o time norueguês Sim. saiu na frente e acabou que teve um empate com gosto de derrota contra um gigante do Big Six inglês, né? Coisas que o futebol proporciona, né? Se a gente analisa o começo do jogo, quem que é o favorito, talvez? Tottenham totalmente. Vai lá, jogo difícil, jogo truncado. Tem a questão ali, talvez, até do gramado e tudo mais, que é diferente, né? Mas o Tottenham sai com essa sensação de vitória, já o Bodo com a sensação, querendo ou não, de derrota. Próxima rodada, o Bodo Glimt vai até a Turquia, enfrentar o Galatasaray, e o Tottenham vai até Mônaco. O Tottenham e o Bodo Glimt, que são conhecidos da temporada passada pela semifinal de Europa League, né? Onde o Tottenham saiu campeão. O Tottenham aplicou um 5-1 no agregado, né? E que nem falou agora. Que se olhasse, quem que é o favorito, olhar e falar, poxa, o Bodo Glimt saindo com 2-2, com gosto de derrota, realmente são coisas que o futebol nos proporciona, né? Sim.
Eu comentei que o Bodo Glimt vai até a Turquia para enfrentar o Galatasaray e vou passar pro Gui, que vai trazer o que foi o jogo entre Galatasaray e Liverpool. Galatasaray e Liverpool, um jogo bem físico, tá? Sim. Um jogo de duas equipes físicas. O Liverpool que ainda não se encontrou na temporada. O Liverpool que, a hora que parece que vai, não vai. Cara, talvez é muito a gente falar que o Liverpool não se encontrou. Talvez é bom pontuar. No campeonato inglês, nas 5 primeiras rodadas, são 5 vitórias, né? Não encontrou o seu melhor futebol. Sim, é pelo que pode desempenhar. Acho que Sim. esse é o grande ponto, né? Pelas contratações e tudo mais. Mas Tem contratações que precisam se firmar, por exemplo, o Wirtz. O Wirtz está Até sendo agora, até... Criticado, Ele né? tá criticado, porque é muito difícil. Você custou uma bala. Ele custou mais de 150 milhões de euros. Então, assim, Não, concordo ele precisa contigo, cara. entregar. E é um ataque que foi formado por 3 contratações e o Gakpo. O ataque do Liverpool no jogo foi Wirtz pelo meio, Frimpong de ala direita, E o Ekitike. Gakpo e o Ekitike. Esquerda e o Ekitike. E saiu o Ekitike para entrar o Isaac. Sim. Então, assim, é um ataque Sim. que precisava entregar e não entregou. Quem entregou foi ele, de novo, Osimhen. Esse cara faz gol. Tá. E curioso, né? Ele sai de um Napoli campeão e vai para um projeto ousado na Turquia. Sai meio brigado lá. Essa é a Ele grande verdade, tentou né? forçar uma saída Não para deu ir para o certo. Real Madrid, que era grande interessado. Sim. Não deu certo, porque o Real Madrid não fez nenhuma proposta de fato, né, uma proposta oficial. E acabou que ele não conseguiu essa oportunidade e o Napoli falou, aqui você não joga mais. E aí ele teve que caçar o Toca seu teu rumo em barco. outro lugar. Grande perca pro Napoli, mas se o cara não quer jogar ali, também não tem o que fazer, né? E no outro ano o Napoli campeão também. Sim. Com o Lukaku, né? Do Lukaku. E o Liverpool, ele até teve mais finalizações, teve mais volume de jogo, porém não conseguiu furar a muralha, né? A muralha turca ali tava Cara, eu assisti o jogo. bem Que feita, viu? pressão absurda jogar naquele estádio, cara. Então, Sim. é muito a gritaria. Tanto que a hora que A saiu o acústica pênalti, que é o absurda. que eu vou falar agora, aos 87 do segundo tempo, uma confusão na área. Sim. O zagueiro do Galatasaray ergue a perna, o zagueirão do Liverpool, quando a T chuta, Eu tava assistindo, cara. pênalti. E aí, cara, o estádio vai abaixo e gritaria, aí vai o VAR e anula o pênalti. Ou seja, o Liverpool teve o gostinho ali, eu vou empatar, e não empatou. Sim. Então, um detalhe que o Liverpool vem sofrendo muitos gols nos últimos jogos, né? Nos últimos Isso, 5 né? jogos ele tomou alguns gols e Teve a primeira derrota na teve a primeira derrota na Premier Premier League. League. E, cara, olha como a gente tá falando que o futebol ele é imprevisível, né? A última rodada, a primeira rodada da Champions, Atlético de Madrid enfrentou o Liverpool. O jogo Sim. deu 3-2 pro Liverpool. O Atlético de Madrid perdeu, certo? Eu tava Então, fazendo essa gol aos analogia. 90, fazendo Vai- gol aos vai- 90. pode complementar. O Frankfurt, Na primeira rodada. na primeira rodada, o Frankfurt vai e dá uma sapatada no Galatasaray, Galatasaray. certo? 5x1. 5-1. 5-1. Nessa rodada, as coisas se inverteram e aí O o Atlético, Atlético de Madrid deu uma sapatada no Frankfurt. Ou E o seja, Liverpool perdeu pro E o Liverpool Galatasaray. perdeu pro Galatasaray. Ou seja, o futebol ele não é uma ciência exata. em um confronto entre Atlético de Madrid e Galatasaray, qual que seria o placar? Ah, não, eu não vou chutar. Isso Um que eu não empate com vou muitos chutar. gols. Cara, é bem complicado isso. E eu já puxando esse gancho, né, de Atlético de Madrid e Frankfurt, Sim. que o jogo foi na capital espanhola. O Atlético de Madrid passou por cima, tá? O Julián Álvares é especial. E que Spider. fase tá vivendo, né? Sim. E ele faz... Fez um grande clássico. Ele faz um grande jogo no meio de semana, vai no final de semana, castiga o Real Madrid, faz um golaço de falta, Sim. joga muito bem. E, cara, o Julián Álvares é um jogador imprevisível. Porque, eu falo, ele é um camisa 9 do time, mas ele bate escanteio, Bate ele falta. bate falta, Bate pênalti. ele bate o pênalti, ele dá assistência, ele chuta com a esquerda, ele chuta com a direita. Eu acho que no futebol moderno, a posição certa do Julián Álvares seria o famoso falso Falso 9, né? nove. Porque ele sai muito da área para buscar o jogo, ele tem muita qualidade no passe, Com a bola no pé, muita cara. visão de jogo e E a muita finalização. habilidade também com a bola no pé. né? E finaliza muito bem, cara. Tanto que o Cholo Simeone, no jogo contra o Real Madrid, opta por colocar o Sorloth. Sim. Dá muito certo, Sim. porque todas as jogadas de perigo eles são pelo alto. E o Simeone acerta nessa, porque ele coloca 2 jogadores de referência, mas o Julián Álvares, igual você falou, sai bastante da área, então o Sorloth acaba incomodando bastante. No jogo do meio de semana da Champions, o Griezmann fez gol. Sim. Importante o Griezmann fazer gol. Voltou a fazer Voltou gol. a fazer gol depois de tinha feito muito no clássico tempo. também, né? Fechou É. o 5x2 contra o Real Madrid. Então, E é aí que o vai de jogo, 28 o jogo já. da Champions foi antes.
Então, no caso, ele faz gol no meio de semana, daí ele faz de novo no Clássico. Mas no jogo da Champions, ele quebra um jejum de muito tempo sem fazer gol. Era 22 jogos sem Eram fazer 22 jogos sem Não, fazer ele gol. quebrou o recorde no Clássico, que foi sábado. Recorde o jejum. Foi recorde. É o jejum. verdade, é verdade. Foi Foi, ao o contrário. clássico Não, foi é ao antes. contrário, é ao O clássico contrário. Sim. Tá O certo. clássico foi antes, no sábado. certo. Tá. E a partida agora contra o Frankfurt no meio da semana. meio da pela semana, segunda rodada. É isso mesmo. Bom, E continua aí. o Julian Álvares, que em uma semana viveu assim, simplesmente. Fase, O né? céu, o Cara, céu. em uma semana foram 3 jogos, 6 gols e 2 assistências, tá? São 8 participações em gol nos últimos 3 jogos. E Tem, três tem vitórias. atacante aí que não consegue isso em Três 6 Três horas. vitórias, bom ponto, 3 Hat-trick. vitórias. Sendo um deles um clássico de Madrid, né? Então, é para poucos, né? O que o E Julian Álvares vem só fazendo. pra finalizar, né? Essa vitória foi crucial pro Atlético, porque nessa fase da Champions, que nós estamos... A nova fase da Champions, o novo formato, Fase de liga. você perder pontos é muito prejudicial. Porque você pode ficar lá entre os... Perigoso, né, É cara? muito perigoso. Pode Porque pegar um playoff. se você pode pegar um playoff, você pode pegar um time que derrapou no playoff. Vamos por ali, um Bayern de Munique, supomos que derrapou. Cara, você pode pegar um Pode Bayern de pegar Munique time forte. numa 16 avos ali pra Sim. tentar ir para umas oitavas de final. Então, assim, você pontuar em jogo assim, que o Atlético era favorito e ganhou. E Ponto. assim, além do calendário, né, cara? Você colocar mais uma data no calendário que hoje é problema em maioria dos clubes por recuperação e tudo mais, cara. Não, e aí, assim, prejudica você muito. arrisca também, vamos supor um cenário que o Kairat passe de fase. Sim. Cara, você pega uma viagem desnecessária contra um Kairat, sendo que você podia estar descansando. Então é bem importante. Na próxima rodada, inclusive, o Atlético pega outra pedreira. Vai pra Inglaterra pegar o Arsenal. Cara, Jogo difícil, Que tá? jogo. No Então, assim, Emirates. imagina se tivesse perdido. Ia estar 0-2, ia pegar um Arsenal ali, talvez ficar 0-3, e aí, assim, você E fica o com 3 Arsenal, o derrotas. Arsenal em ascendência Complica. Falando em Inglaterra, Marildo, tivemos também Chelsea e Benfica, né? Tivemos Chelsea e Benfica, o reencontro do José Mourinho com o Chelsea, clube que ele foi vitorioso, né? É um jogo muito truncado, faltoso, simplesmente 11 cartões no jogo, incluindo um vermelho. E até eu gostaria de pontuar o Chelsea pelo terceiro jogo consecutivo um jogador expulso. com um jogador expulso. Então, cara, é de se ligar o alerta lá O Enzo Maresca lá tem que... tem que dar um puxão de orelha no Sim. vestiário, porque ele teve muita sorte que nesse jogo em específico Ele não perdeu. Mas nos 2 últimos Tomou jogos virada, tomou né? a virada. Bom, dessa vez o João Pedro foi expulso, mas como eu pontuei, o resultado da expulsão dele não mudou, né? O Chelsea ganhou do Benfica e gol contra do ex-Palmeiras Richard Rios, tá? Tivemos o reencontro de ex-Palmeiras, né? Estevão e Richard Rios, um Sim. de cada lado. Richard Rios que ganhou as manchetes dessa última rodada aí de meio de semana da Champions League pela declaração do José Mourinho após a partida, né? Agora eu vou fazer um abre aspas, porque o Mourinho disse que foi o seguinte: o próprio Rios até tem a infelicidade de estar no gol. Começa a compreendê-lo melhor. Quando baixa muito, não tem muita qualidade em espaços curtos. Precisa de espaço para jogar. Então, cara, assim, pro cara que tá chegando com peso de ouro, como chegou o Richard Rios lá pro Benfica, ouvir uma dessa do treinador não é mole. E do Mourinho, né? Isso, simplesmente o Mourinho, que não é um cara bom de se lidar, né? Sim, é um cara muito Já- difícil, diga-se de passagem. Com o Kaká no Real Madrid. Só não se diga muito em ouro para português, não, É. tá? Bom, o resultado importantíssimo para o Chelsea, que havia perdido a primeira rodada para o Bayern de Munique. Já o Benfica tem que ligar o alerta lá, tá? 0-2. 0-2, segunda derrota consecutiva do time português. E como o Gui pontuou anteriormente, cara, se você começa a perder pontos, Cara, vai... a tendência é que, meu amigo, vai complicar a sua vida. Não tem como dizer o contrário. Ou você vai ter que ganhar de alguém muito grande aí nas próximas rodadas para recuperar isso, ou você vai ali naquele, vamos indo pontuando devagarinho, tenta buscar ali um playoff e tem que torcer para não cair um time com mais qualidade que o seu. Igual eu falei, né? Um time que deu uma derrapada e aí você dá o azar de enfrentar um time desse e acaba indo todo o planejamento da temporada, né, pro ralo. Sim. Bom, já vou puxar a segunda partida. O Chelsea na próxima rodada enfrenta o Ajax. Eu já vou trazer o que foi o jogo entre Ajax e Olympique de Marseille.
E o Benfica, a gente até apontou, vai até Newcastle, no difícil St. James Park, jogar contra o Newcastle. E, cara, jogo pedreiro, hein? Falando aí no próximo jogo entre Chelsea e Ajax, a gente vai agora comentar sobre o jogo que tivemos do Ajax indo até a França enfrentar o Olympique de Marseille, mas eu quero saber, Amarildo, pra quem tá acompanhando junto lá com a tabela, junto com os jogos, tá vendo que todos esses jogos que a gente falou foram de setembro, né? Será que a gente tem mais algum jogo ou a gente já parte pra outubro? Olympique de Marseille e Ajax, finalizando o mês de setembro, e talvez o jogo mais fácil da rodada, tá? Simplesmente 26 minutos, 3-0 Olympique de Marseille. Destaque resolvido, pro né? Piado Couto e Igor Paixão, né? Destaque para ele, que veio comprado do Feyenoord para o Olympique de Marseille. Já batia no Ajax no Feyenoord, agora bateu no Ajax no Acostumou, Olympique, né? Acostumou. Bater no Ajax. Fez 2, com intervalo de 6 minutos entre os gols. Fez um gol aos 6 minutos e aos 12 minutos. Então, importante pontuar. Destaque para ele. E O primeiro gol dele com a camisa do Olympique de Marseille. Ou melhor, os Os dois dois primeiros primeiros gols, né? Baita, não seria uma estreia porque ele já tinha estreado, mas baita debutado. Seria debutado? A palavra? Uma baita maneira de começar a marcar pelo clube, né? É isso mesmo. Bom, o Greenwood, polêmico Greenwood, Mason Greenwood. marcou 3-0 aos 26. E o Alba, incansável Aubameyang, finaliza o 4-0 na segunda etapa para o Olympique de Marseille. O Olympique de Marseille, que se recupera, né? Perdeu na primeira rodada para o Real Madrid, um jogo muito difícil lá. Teve também o pênalti, né? Os pênaltis, que Foram foram 2 pênaltis do Kylian Mbappé. Né? polêmicos. Não, e o Marseille, ele mostra ser um time bem ajeitadinho, né, cara? Deu trabalho pro Real Madrid, se não fosse um pênalti discutível. Outro foi pênalti, mas tem um pênalti discutível no jogo contra o Real Madrid, perde ali, né? Poderia ter levado um empate. E nesse jogo mostrou por que veio, eu né? até pontuei no primeiro programa que a gente faz da primeira rodada da Champions, cara, o Olympique de Marseille tem nomes conhecidos que rodaram aí grandes times nos últimos anos, Højbjerg, Gundogan, o próprio Aubameyang, Greenwood, que, tirando as polêmicas, mas é um cara que dentro de campo entrega e mostrou isso já no United atrás. O bom goleiro Rulli. O Rulli, O argentino. Rabiot tá por lá? Não, o Rabiot Rabiot ele saiu. Depois de uma Saiu obrigado, treta com o Howe, se eu não me engano o nome do jogador. Ele foi pro Milan e o Howe foi para outro time italiano. Inclusive, só um fato aí, teve encontro dos dois nessas últimas rodadas aí da Série A italiana. Só pra finalizar, o Marseille lidera o francês. Ganhou Sim. na última rodada, venceu o clássico contra o Paris Saint-Germain. Bom, o Ajax perdeu a segunda consecutiva na Champions e eu tava dando uma olhada no elenco do Ajax, cara. Que tristeza que é aquele elenco, hein? Cara, não tem assim um cara... Acho que O mais conhecido é o Jordan Henderson, né? O Henderson... Então, justamente, eu fui até pesquisar porque eu tinha essa memória que ele ainda jogava pelo Ajax, mas não, cara, ele saiu do Ajax nessa janela, ele tá no Brentford da Inglaterra. Voltou pra Inglaterra. Voltou pra Inglaterra e tá verdade. jogando bem no Brentford, né? Verdade. Realmente. E o Ajax, acho que o mais conhecidinho ali é o Klaassen, que jogou na Inglaterra também, o loirinho. Loirinho não, o cara tá careca agora. Simplesmente. Tem o Bergius. E o Bergius também, Bergius. cara, que é o Joga é o na holandês. seleção? É bom jogador. E o Ajax, como eu falei, perde a segunda consecutiva. E, cara, começa a complicar a vida do time holandês na Também, competição. né? Mais um gigante se complicando. Sim. Na próxima rodada, o Olympique vai até Portugal, enfrentar o Sporting. E o Ajax, mais um jogo difícil, tá? Vai até a Inglaterra, como a gente já tinha dito, enfrentar o time do Chelsea. Eu vou passar para o Léo, que traz Napoli e Sporting. Léo, como Então que foi esse jogo? vamos fazer uma viagem pra Itália rapidinho, né? Pra falar sobre Napoli e Sport. A Napoli venceu por 2-1 o jogo. 2 gols de Højlund e com assistente de De Bruyne, né? Sim. Então, o time do Napoli é orquestrado pelo meio, De Bruyne. Sempre foi, né? Acabou que no primeiro jogo foi substituído logo cedo contra o Manchester City por conta de uma expulsão, né, do Di Lorenzo. Mas é isso. O time do Antônio Conte é um time que é consolidado, tem um meio-campo forte e mostra isso e potencializa isso, a força do meio-campo, quando você tem um cara muito técnico como o De Bruyne, né? Sim. E o Højlund, que é incrível, né? Qualquer um que sai do Manchester United volta a brilhar. Volta né? a jogar Volta a o sorrir. mínimo de maneira Que se decente, espera. né, cara? Volta a sorrir, então consegue fazer 2 gols.
né? O Sport Léo, ainda diminui de pênalti. Seria o Manchester United o time da depressão? Cara, eu acho que é um bom tópico a se Sabe discutir. aquelas páginas no Instagram? Sei lá, Barcelona da depressão, Milan da Sim. depressão. O United, ele É não o da precisa. vida real. Ele é o vida Perfil real. oficial, né? Depressão, É oficial. Depressão é o torcedor que não corta o cabelo já faz mais de Sim, cara. 500 dias. Que ideia horrível. Que ideia horrível. até o Atlético bateu, né? Eu tava vendo os números do De Bruyne, ele entrou no top 5 de principais assistentes da história da Champions. E quem falou que o De Bruyne ia pra Itália pra tirar É. férias e talvez enganado, hein? descansar da Porque pressão? tava morto, porque ia pro italiano morto. Bom, O morto tá se italiano. provando. Ele chegou a 31 assistências. Sim. E ele é o único meia que tá no top 5. Os outros são atacantes. Di Maria, Cristiano Ronaldo Messi. e Messi. Que loucura, Está à né, frente dele, estão à frente. cara? É, o De Bruyne Ele vai- tá vai ficar a 11 marcado. assistências de se igualar a Cristiano Ronaldo. E o Uruguai, o Luis Soares ainda diminui de pênalti pro Sport. Né? Aquele? Não. Não é Não. aquele. Não é aquele, mas... o Sporting, ele tá na 13ª posição, né? A Napoli tá na 18ª, então os dois estão com 1 cada, né? Uma vitória e uma derrota. E os próximos jogos é PSV e Napoli. A Napoli vai visitar o PSV na Holanda, enfrentar o rival da Ajax, né? E o Sporting, como a gente já disse, contra o Olympique de Marseille em casa. Sim. Tem tudo pra ser um bom jogo. Né? E agora eu vou passar pro Enzo para ele falar um pouco mais sobre Bayer Leverkusen e PSV. Exatamente, os alemães que não sabem o que é vitória e nem derrota nessa Champions League, tá? Só empataram, recebeu o PSV lá na Alemanha, né? E até conseguiu ali sair na frente com o gol do Kofani, só que os holandeses conseguiram empatar o jogo com o Saibari. E assim ficou o jogo, Saibari. 1-1, um gol para cada lado, né? O Bayern com seu segundo empate nessa segunda rodada chega a 2 pontos, ou seja, 2 empates, não ganhou, não perdeu. É aquela coisa, né? A gente não perdeu, estamos invicto, mas também também não não sabe ganhamos. o que é ganhar. Tá na 25ª posição e o PSV conquistou seu primeiro pontinho na competição, 2 posições abaixo, em 27º. Como o Léo acabou de falar, o PSV vai receber o Napoli lá na Holanda, mas já o Bayer Leverkusen vai receber o PSG, que foi até a Espanha, jogo que já foi dito de remontada. Eu quero saber aí, Léo, vou voltar agora para ti, quero saber Barcelona e PSG, como que foi esse jogo? Bom, Barcelona e PSG, o confronto mais esperado da rodada, muito por conta que era a final que todos desejavam, né, no ano passado, a não ser os torcedores da Inter de Milão, mas todo mundo desejava. Que porque talvez era hoje eles vendo o resultado, Exato. até eles desejam. desejavam, né, porque realmente eram os dois clubes que estavam jogando mais futebol na temporada, que jogavam um futebol mais vistoso, mais ofensivo, né? E assim, o Barça e o PSG, eles vinham bem na temporada, né? Eles começaram a temporada como eles terminaram a última, jogando da mesma forma, da mesma maneira. Óbvio que o Barça teve alguns jogos que o Lamine Yamal estava fora por conta de uma lesão no pubis, e ele voltou a sentir o pubis. Sim. Inclusive, eu acho que o De La Fuente vai cortar ele da convocação, que pro Barcelona é um alívio, um alento, porque o Barça já não queria que ele fosse convocado por conta desse problema no pubis, né? E, assim, um jogo muito, muito equilibrado. E o diferencial do jogo é o meio-campo, né? O Barça, ele começa com Dani Olmo, Pedri e De Jong, que seria um meio-campo um pouco mais ofensivo, não tem nenhum marcador. E Na verdade, bem ofensivo. bem ofensivo, né? São 3 caras que trabalham muito bem a bola, assim, destaque para mais um péssimo jogo do Dani Olmo. O Dani Olmo não se acha em campo ainda, nessa temporada. E o meio-campo do PSG veio com Vitinha, Zaire e Emery, que todo mundo imaginou que fosse o João Neves começar, mas ele sentiu um desconforto no aquecimento e não começou. E o terceiro meio-campo, Fabian Ruiz, né? Um meio-campo que sabe jogar entre eles. Então, ali o primeiro tempo ainda foi muito equilibrado, mas no segundo deu claramente para ver que o meio-campo do Barcelona cansou. Não aguentou aquela intensidade do PSG, de rodagem de bola, e ali foi onde o Barça se perdeu. Chegou ali meados dos 15 minutos finais, aos 75, o Barça só defendia. O Hansi Flick já fez mudanças visando a postura defensiva do time. Algo que é muito difícil, porque o Hansi Flick é um técnico que gosta de jogar pra frente, né? E aí, aos 90, nos acréscimos, o Gonçalo Ramos vira o jogo, né? Vira o jogo, faz o 2-1, mata o confronto. O Barça, ele... Óbvio que a gente não teve a melhor exibição também do Lamine Yamal, muito provavelmente, talvez, por conta dos problemas físicos. Tava no bolso do Nuno Mendes, né? No bolso do Nuno Mendes. No primeiro minuto, a gente achou que seria Ao a contrário, destruição né? do Sim. Yamal, né?
por conta de um lance magistral. Mas realmente ficou por aquilo. Nuno Mendes se recupera no jogo, né, tudo. O Barcelona sem Rafinha, né? O Barcelona teve o gol marcado pelo Ferran Torres e o primeiro gol do PSG foi marcado pelo Mayulu, que fez gol em final de Champions, menino de 17 anos, e pode falar que também fez gol no Barcelona, Sim. no Olímpico de Montjuic, né? Inclusive a jogadaça do Nuno, né? Jogadaça do Nuno Mendes, né? Jogadaça do Nuno Mendes, destaque. Como joga esse lateral Ele é esquerdo do muito PSG. bom. E só salientando a questão do meio-campo, quando o meio-campo do PSG não funcionou, saiu o gol do Barcelona. Saiu o gol do Barcelona, O exato. Vitinha erra um passe que ele não costuma errar, uma virada de jogo da direita para esquerda, um passe curto, rouba a bola, triangulação boa do Barcelona, sai o gol. E aí quando o meio-campo do PSG resolve jogar, resolve não, Sem mas pôr, né? a hora que encaixou ali durante o jogo, a gente viu o domínio e realmente foi bem claro que o jogo foi ganho ali no meio-campo, né? Foi ali no meio campo. E um jogo que não tivemos ainda o encontro de Dembélé e Barcelona de volta, né? O Dembélé agora atual bola de ouro, né? Sim. Não tivemos mais um confronto de Dembélé e Yamal, né? O primeiro e o segundo da bola de ouro. Na próxima rodada, né? O Bayer Leverkusen pega o PSG, como o Enzo já disse, e o Barça pega o Olympiacos, também no Olímpico de Montjuic. Jogo tranquilo pro Barcelona em casa, né? Agora o PSG é um jogo, assim, talvez o que dificulta mais é a viagem. Dificulta não, porque é do lado, né? Mas assim, pô, você tem que sair do seu país para ir até um outro é o mais... Porque o time do Bayer Leverkusen, na minha opinião, hoje não é um grande Saiu todo adversário. mundo, né? não veio ninguém. Saiu todo mundo e não veio ninguém. Veio o Os Lucas caras não Vazquez. conseguem. Veio o Lucas Lucas Vazquez. Bom ponto. Bom, Léo, também teve Arsenal e Olympiacos, né? Bom, Arsenal e Olympiacos, 2-0 o Arsenal. Destaque de novo para gol de Martinelli, né? Novamente. Que vem crescendo, mais um gol dele na Terceira Champions. partida seguida. Terceira partida seguida marcando. Marcou contra o... Não, acho que contra o Newcastle ele não marca. É o Gabriel Magalhães. O Gabriel Magalhães. Isso. Não é o terceiro jogo seguido, né? Mas nos últimos 4 jogos ele marca 3 gols. Sim. Né? Na estreia dele na Champions, contra o Atlético Bilbao, Sim. ele marca o primeiro gol e dá assistência pro Trossard. Entrando no segundo tempo, contra o City ele marca nos acréscimos, um golaço por cobertura, e Sim. agora de novo pela Champions contra o Olympiacos, né? E o Arsenal, que é um time que gosta de Gabriel, né? Gosta. Tem o Gabriel Jesus, o Gabriel Magalhães, o Gabriel Martinelli. Olha, eu que sou Enzo Gabriel, tem medo de sair na rua, o Arsenal me contratar, pô. Não, aproveitando também, ele falou sobre o Gabriel Magalhães, saiu lesionado, mas ainda não vimos se foi cortado da seleção, mas que saiu sentindo de fato, né? E o Martinelli convocado novamente. Ele estava embaixo na temporada, agora com essas boas atuações ele volta, né, em ascensão na temporada e volta também para a seleção. Então é importante o momento que vive o Martinelli. Né? Muito importante para ele, né? Porque ele foi perdendo o espaço no Arsenal, principalmente com as contratações, com o Gyökeres, apesar de ser centroavante, o movimento do Gyökeres é claro que ele vem da esquerda para dentro, né? Ele vem do lado em profundidade e ele faz o facão, o famoso facão, né? Sim. E o Eze, que estava, digamos ali no posicionamento pela esquerda, ele puxa para dentro, para que ele deixe esse espaço pro Gyökeres passar e ele achar o passe. Sim. Porque o Eze, ele tem essa característica de um meia cerebral, né? Então, pro Martinelli é muito importante essa volta, essa quantidade de gols e tudo, para voltar a confiança, para que ele volte a disputar a posição dele, né? Que chegando perto de Copa do Mundo não tem maior confiança pro jogador voltar a ser convocado, né? Chegando perto, então, o professor tá lembrando de mim. Então, cara, muito importante essa convocação para ele também. Também destaque para a volta do Saka, né? Voltou de lesão e marcou o gol, marcou o segundo gol do Arsenal, né? E assim, jogo super tranquilo, o Arsenal dominou amplamente o jogo, dominou o posse de bola, dominou as ações ofensivas. Foi um jogo bem tranquilo pro Arsenal, né? O próximo jogo, Arsenal Atlético de Madrid, como já foi dito pelo Gui, e Barcelona e Olympiacos também, que acabamos de dizer, né? Agora eu vou passar pro Gerson para ele falar sobre o jogo entre o Union Saint-Gilloise e o Newcastle. Então, galera, o Newcastle viajou até a Bélgica e teve uma vida fácil lá, 4-0. Destaque para Anthony Gordon, marcou 2 gols. Os outros Starboy. gols, né? Grande. Starboy da Inglaterra, cara. Outros gols foram Promessa. marcados por Harvey Barnes e Voltemade. Voltemade, que O outro alemão? que... Temade, Isso. filho, faz gol. Falei, a galera resolveu sair da Alemanha para a Inglaterra, Se então... bem que o gol dele ali é meio assim, tá? A daquele bola jeitinho. passando, ele deixa a perna, é meu, tá Mas ligado? é Também centroavante, Ele tá lá pra né? isso. Tocou em mim por Centroavante, último. ele é centroavante. E foi o gol dele na estreia de Champions pelo Newcastle, né? Então, e o próximo jogo deles será contra o Benfica. O Newcastle joga em casa
E o União Giloás de novo joga em casa, recebe a Inter de Milão, um jogo difícil. Bom, é um jogo da vida pro Benfica, né? Sim. Como a gente tinha Pô, comentado, não porque dá precisa mais se pra recuperar, perder. não dá mais pra perder Não tem pontos, margem né? pra erro mais o E o Benfica. Newcastle vem confiante, né? 2 vitórias, 6 pontos, um bom Não, time, bem Na encaixado. verdade, O uma Newcastle- derrota, uma uma vitória. derrota e uma vitória. Perdeu Perdeu pro pro Barcelona. Perdeu pro Barça, é verdade, Em casa realmente, agora, joga em casa. na estreia. Mas E eu quero agora? saber, Gerson, Pode esse aí falar. foi o nosso primeiro jogo de outubro, né? Foi na pausa do pós-almoço, né? 1h45 o jogo. Mas a gente, para aquele torcedor apaixonado por futebol que ama a Champions, Pô, tem que se decidir porque são vários jogos no mesmo horário, né? Ou o cara que ama Champions, ou o cara que ama as bets, né? também, um dos dois. E no mesmo horário a gente teve Karabag com Copenhagen, lá no Azerbaijão. Como Então, que foi? Nesse jogo, eu diria que teremos até agora a surpresa da Champions. O Karabag, 100%, 2 vitórias, jogou em casa, teve um jogo tranquilo, venceu por 2-0. Já tinha vencido na estreia o Benfica por 3-2, no que culminou na demissão de Bruno Lage. Sim. E agora jogando em casa no Azerbaijão, venceu por 2-0, um jogo tranquilo. Na próxima rodada, o Karabag vai até a Espanha enfrentar o Atlético Bilbao. Esse jogo é complicado, tá? É o jogo pra... Vamos colocar aqui, é o jogo pro Karabag se provar nessa Champions. Se... O Atlético Bilbao vem de 2 derrotas, Sim, é o jogo da vida. exatamente. É o jogo da vida, não Bem tem muito o que complicado. fazer. E o E Copenhague... o Copenhagen vai jogar em casa, recebe o Borussia. Jogo difícil, tá? O Borussia tem um bom ataque e o Copenhagen tem que abrir o olho também para começar a pontuar nessa Champions. Bom, E falando em Borussia, eu vou passar pro Léo, né? Conta aí como foi o Borussia Atlético Bilbao. ele já disse o último confronto, nesses novos confrontos, né? Sim. Borussia Atlético Bilbao. O Borussia teve uma vida bem fácil, inclusive, contra o Atlético Bilbao. Não complicou muito o jogo. Na verdade, faz o 2-0, o Atlético Bilbao empata, e aí a gente imagina que o jogo vai dificultar, né? O Borussia consegue guardar mais 3 gols ali e ganhar por 5-1. Né? Foi 5-1? Foi 5-1. Sim. Né? E, assim, o Atlético Bilbao, como a gente disse, tem que abrir o olho, já vem de 2 derrotas. E, assim, tem um bom time, não era pra estar sofrendo tanto nessa Champions. Sim. Né? Óbvio que pegou Tá o dois... Nico Williams ali, né? Sim. Cobiçadíssimo na janela. Sim, e, assim, óbvio que teve dois confrontos muito difíceis nesse começo, né? Que foi o Arsenal dentro de casa e agora o Borussia fora, na Cara, Muralha mas assim, Amarela. no jogo contra o Arsenal em casa, eu achei que o Atlético competiu. Agora, contra esse Borussia aí fora de casa, o time decaiu muito, tá? Caiu muito. Não, realmente, contra o Arsenal ele dificulta o jogo, principalmente no primeiro tempo. O Arsenal não consegue jogar, né? E aí, depois das substituições do Arteta, coloca o Martinelli e o Trossard e eles mudam o jogo. Sim. Né? Cada um faz um gol e aí o Atlético Bilbao não consegue mais jogar. Né? Destaque para os gols do Svensson, do Chukwuemeka, o Guirassy e Julian Brandt. Né? E o gol do Atlético Bilbao, né? Foi do Gorka Guruzeta. Guruzeta. Né? O Borussia tá invicto, uma vitória e um empate. Ele se encontra em 7º lugar. Já o Atlético Bilbao vem de 2 derrotas, né? E ele busca essa virada de chave. E realmente tem que ligar o alerta. Tem que ligar o Tem que alerta. abrir o olho, né? Porque senão, mais um vacilo, meu amigo, pode dizer tchau. E a Champions agora não tem mais aquela... O time que cai da Champions vai pra Europa League, Não. que era um dos grandes... casa agora, Vai pra Um casa. abraço. Vai pegar avião, vai pra casa vai mesmo. pra- Ou se perder em casa, já fica por lá. Como pode dizer, né? Vai jogar contra o controle da TV, Sim. controle remoto, Vai- sofá, vai pipoca. Eles Sofazón, Sofazón, Vai ser os próximos La adversários. Pipoca. Estudiantes de la Televisão. né? E agora eu vou passar por Gerson de novo pra ele comentar um pouco sobre Vila Real e Juventus. Pô, Bom pra jogo, quem- hein? Bom jogo. Sim, jogo movimentado na Espanha. E a Juventus gosta de emoção nessa Champions, né? Sim. E muitos gols, né? Emoção, E o jogo coloca é bom emoção que o jogo nisso. tem bastante Jogo gol, pra né? over, né? É. Sim. 4 gols dessa vez, 2 para cada lado. O Villarreal começou bem, né? E o Mikael Tadic abriu o placar aos 18 minutos. O Villarreal jogando bem. Georgiano, né? É, Georgiano Não ou sei se- Giorgio? na verdade, eu não sei. E agora? Mas fica- Ó, é um olha bom aí, É questionamento. georgiano, eu acho. Mas é falei um bom Giorgio. questionamento. É georgiano ou O Giorgio? Giorgio. Não, é georgiano. Georgiano. É o Georgiano que Vitia Kvaratskhelia. Sim, georgiano. Não, é o Georgiano. Assina embaixo. Mikael assina embaixo. Tadic. O Journey Sports também é É informação. cultura, tá? Também é cultura, tá? Então, só que daí a Juventus reagiu. No começo do segundo tempo, relâmpago, em 10 minutos virou o placar com Francisco Conceição e Federico Gatti.
Tá jogando, Daí tá? a gente pensou, pô, o Juventus vai, né, conseguir uma vitória, né, pra embalar. Só que não, né? Aos 45 do segundo tempo, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Renato Então, Veiga. Renato Veiga, o português, empatou a partida. Ex-Juventus, tá? Ex-Juventus. Sim, Juventus. lei do A lei ex, do tem ex. lei E, do ex. Lei do cara, ex, né? importantíssimo destacar o gol de bicicleta do Gatti, tá? Pra um zagueiro fazer aquilo, meu amigo, é coisa de maluco. A confiança tá lá em cima, Não, marido. Tá demais, cara. Ele tá muito ousado. Quem que falava, cara? Tinha um narrador. Ele tá ousado demais. Mas, É verdade. O teu José falava, tá danadinho, Danadinho. danadinho. Bom. Então, e a Juventus, né, dois tropeços, 2 empates, tem nada mais, nada menos do que o Real Madrid no Santiago Bernabéu. jogo Difícil. dificílimo. Aí tá jogo, viu? Sim. Vai ser, eu E acho. a Juventus, será que vamos ter muitos Cara, gols? Vai ser o melhor jogo da acredito- rodada, tá? Eu acredito Vai que é um jogo de teste pra ambos, né? É o que eu falei Foi do Real o que Madrid. falou. O Real Madrid ele precisa desse teste porque até agora na temporada ele pegou 2 times grandes e tomou taca nos 2. Sim. Ele perde, ele toma taca pro PSG e perde feio agora pro Atlético. Sim. E aí a Juventus vai ser o grande teste de fogo. Mais um, e igual o Gerson falou, é um time muito ofensivo. Sim. Então vai botar em prova a defesa do Real Madrid E e a defesa da Juventus, né? Sim. Sim, porque, assim, me surpreende também um time italiano que tem essa coisa da defesa forte ser um time Ser muito- muito ofensivo, né? E acaba que o defensivo fica muito atrás da Juve. Sim. A Juve toma uns gols que não pode tomar, né? Mas tem 3 jogadores de frente que jogam muita bola, né? Jogando toda O uma Ildiz, fase O absurda. Eudes, o Que é Conceição, o Dias, o Francisco Conceição e o Colomani, né? Colomani. Colomani, calma aí, vamos corrigir. Não, o Colomani tá no Não, Tottenham, é o Colomani Vlahovic. tá no É o Tottenham, Vlahovic. Verdade. É o Vlahovic. Vlahovic Que era que pra, tava pra queriam sair. que saísse, né? Mas voltou e tá guardando gol pro caramba. Então, a gente falou desculpas aí. da Juventus. Sim, e daí eu só queria, antes, Tá. pontuar uma coisa, Gerson. Pro cara que tá acompanhando a gente, tá acompanhando o nosso programa, rede social também, tem TikTok, tem Instagram, todo mundo sabe, né? É Jornal Esportes. A gente lançou um corte esses dias aí referente ao Mônaco, com informação que o Enzo trouxe, hein, Enzo? Só coisa boa, mas isso aí é conteúdo pra quem quiser ver. Pra quem quiser, não. Pra quem tem que ver. Tem que ver, cara. O cara que é apaixonado por futebol, ele vai ter que entrar no nosso Instagram, Journey Sports, no YouTube, em tudo. Tudo que tiver, ele vai estar entrando, já vai estar seguindo a gente, assiste os nossos cortes, já curte, já comenta. Até porque, até um pouco tempo atrás, teve um vídeo que a gente mandou um salve aqui pra quem comentou, né? Vai saber se no próximo vídeo já não entra o comentário Sim. do cara aqui falando bem, falando mal de certo time, né? E eu até queria puxar o gancho, que tem um corte magnífico do Mônaco, né? E o Mônaco enfrentou o Manchester City, né, Guilherme? Manchester City de Guardiola. Esse sim dá pra falar que ainda não encaixou, né, cara? O Haaland segue fazendo gol. Adoidado. Impressionante. Ele é muito... Na verdade, não é mais impressionante. É, exatamente. É normal, talvez. Nossa, é impressionante por ser normal. Por ter se tornado Porque normal. né? um cara que faz gol de qualquer jeito. A arrancada dele é surreal, a cabeçada dele é surreal, o chute de esquerda é surreal. Só que esse Manchester City não consegue engrenar. É um time que sai ganhando, com o Haaland aos 15 minutos. O Eze, aos 18, empata com um golaço de fora da área. Golaço. Um Eu vi. golaço de A bola fora faz da uma área. curva pra dentro, Pra né? dentro. O Donnarumma, que é grandão, não conseguiu conseguiu chegar, chegar, porque ele espera essa bola na esquerda, a bola faz a curva pra dentro e faz um golaço. Sim. Aos 44 minutos, o Cometa, mais uma vez, bota o time na frente. O Manchester City passa o segundo tempo inteiro martelando e não faz o gol. É aquela história daí, né? Quem não Né, faz, Gui? leva no futebol, é claro. E aí, aos 88 minutos, tem uma falta. O Eze bate na área. Tese. O Tese, perdão. Isso. O Tese bate na área. Eric Dyer, ex-Tottenham, vai cabecear. Cara, o menino do City, mas dá-lhe um chutão na cara dele. Receba. Receba! Ele levanta a perna pra dar aquela estourada, só que ele não espera que vai ter uma cara ali. Ele dá-lhe uma... Ele confundiu a bola com a cabeça do Do cara, Dyer. que nem aquela vez o Carlos Miguel confundindo a bola com a cabeça do Fábio Do Fábio Santos. Santos, né? é. Vai pegar a bola aqui. Cara, o Nico Gonzalez dá-lhe uma canelada no meio da fuça do Eric Dyer. O juizão vai no VAR, assinala o pênalti. Penal. O Dyer, com toda a sua experiência, faz o gol. Empata o jogo. E aí, mais uma vez, é o que a gente estava falando. O Manchester City, que busca estar entre os 8, né? Pra não precisar jogar nenhuma fase, esse tipo de jogo não pode perder. Não pode. É o jogo que o time tá ganhando, tá melhor em campo, não consegue matar o jogo, por mais que tenha 1 milhão de contratação. E martela, chega no último lance ali, dá um desatento ali, faz o pênalti e ainda toma um empate. E pro Mônaco é um empate com gostinho de vitória. Claro.
Porque você É o tá mesmo caso do perdendo... Tottenham, né, cara? Exatamente, Que a gente você tá comentou. perdendo até os 90 minutos, cara, contra um time muito melhor que o seu. Acha um golzinho ali. Então, foi um bom jogo, cara. Sim, bom jogo. É bom, passar a tabela da Champions ali até os classificados, né? Até a posição número 24, que é os que se classificam para os playoffs. O Bayern lidera, 6 pontos. Real Madrid em segundo. PSG, Internazionale, com 6 pontos. Junto com o Arsenal e Karabag. São esses os times Fecha que o ganharam. top 8. E fecham, na verdade, vai G6, até o Manchester é. City, né? Esses times até o Karabag fizeram Estão 6 100%. pontos, 100% na competição. Aí temos mais para baixo Borussia Dortmund e Manchester City fechando agora o top sim o 8. top 8 com 4 pontos. Que são uma aquelas galera. equipes assim, ó. Diferente dos outros 6 que ganharam as duas, opa, 6 são os invictos. Mas Mas é aquela coisa, não, ganhou pelo menos um jogo e está invicto. você né? pode andar com a gente. É, tá ligado? exatamente. Tá podendo andar com a gente. Bom, daí mais abaixo dali do City tem Tottenham, Atlético de Madrid, Newcastle, Olympique de Marseille, Clube Brugge, Sporting, Frankfurt, Barcelona, Liverpool, Chelsea, Napoli. Cara, é muita vaga, né, cara? É Não, maluquice. e assim, assim, a gente não pode simplesmente esquecer que ano passado um time que caiu, foi pro playoff, foi o campeão da Champions. Então, muita coisa pode acontecer, tem Sim. muita água pra rolar na temporada ainda, né? Não tem ninguém morto ainda. Sim. Tudo é capaz de acontecer. A gente acompanha, a gente gosta de futebol, então a gente sabe que coisas impossíveis e improváveis às vezes acontecem. Então tem que ficar bem de olho nisso. Só complementando ali, Galatasaray, o Napoli, né, em 19º, o União Saint-Gilloise em 20º, o Galatasaray, Atalanta, Juventus e Bodoglink fecham as 24 o G24. vagas. O E G24. O Bodoglink iria para o playoff. Sim. Se terminasse hoje a Champions. Gigantesco Bodoglink. E o E o Karabag E o direto, Karabag tá? iria direto, Iria exatamente. direto o Karabag, tá? Daí ali dos times que estão fora hoje, o Bayer Leverkusen tem que abrir o olho, o Villarreal, O Ajax. o Ajax, O Ajax está Bilbao, lá né? embaixo, né? Duas o derrotas. Atlético Bilbao e o Benfica, né? O Atlético Bilbao, voltando até o assunto que a gente estava falando das nossas redes sociais, a gente postou um corte também lá sobre o Atlético Um Bilbao, corte uma muito curiosidade. maneiro, tá? E tem uns comentários lá bem interessantes, o pessoal já interagindo, já falando do que acha. Mas sobre o que é, o pessoal vai ver, vai Vai entrar lá no Instagram, Não Journey tem como a gente Sport. falar aqui. Não Vai dá, lá ver. não dá. É conteúdo de Instagram, né? Sim. Se é conteúdo do Instagram, vamos ver lá no Instagram. Isso aí. Bom, a gente encerrou falando do Mônaco e Manchester City, né? Como a gente já comentou nos jogos anteriores, o Mônaco vai receber o Tottenham e o Villarreal vai receber o Manchester City lá na Espanha, né? A gente vai chegando ao fim desse programa, né? Ai, que tristeza, cara. Exatamente. A Baita Champions programa. está só começando, mas o programa de hoje já está terminando, né? Tristeza. Mas, ó, semana que vem tem mais, Amarilton. Cara, e isso que me dá esperança para continuar fazendo esse programa, cara. Semana que vem tem mais. O meu agradecimento especial a você que acompanhou aqui até o final o nosso vídeo. E também um agradecimento à Universidade Positivo, que tem tornado esse projeto realidade, né? Em especial o professor Felipe Armata, muito sangue bom com a gente. E é isso, gente. Obrigado por ter nos acompanhado. E Gui, finaliza aí hoje pra gente. Agradecer a todo mundo que acompanhou aqui. Pedir para o pessoal curtir, compartilhar. Fala o que achou, fala o que não gostou, fala o que gostou. Deixa lá uma forcinha pra gente. E semana que vem estamos de volta, né, Qual Marildo? que é o grupo que a pessoa tem que Eu mandar aí ia hoje? dizer exatamente isso hoje. Hoje o Gui vai dizer qual é o grupo grupo? aleatório que ele faz parte aí, para poder Cara, mandar. eu vou mandar um abraço para um grande grupo para 2 grupos de amigos que eu tenho. Sim. O primeiro é a CPI. Um abraço Que pro isso. pessoal da CPI, que CPI, a cara. CPI Ixi. sempre está presente. E um abraço especial ao Fofoquinha. E temos um membro, a Gabi Sepp, ela tá casando amanhã. Então, Gabi, um beijo. Bom casamento para você. Bom casamento, Gabi. Segue a gente lá. É isso. Mande no grupo dos amigos, mande no teu grupo de FIFA. Voltou o FIFA, Voltou viu? o FIFA, hein? Então mande no teu grupo de FIFA, pega e manda, olha esses meninos lá falando de Champions. Enquanto você joga a WL, deixa ali rolando. Inclusive, eu tô saindo daqui, meu amigo. Eu vou ligar aquele videogame, eu vou bloquear o telefone, ninguém me pega hoje. Então, é só pedir para o pessoal compartilhar bastante, manda para todo mundo, manda para sua avó, pro seu avô, pro seu pai, pra sua mãe. E é isso, gente. Vamos encerrando por E aqui. também agradecer o nosso produtor Maurício. É isso que aí. também faz isso aqui Maurício. possível, né? Que também torna isso aqui possível. Então, agradecer É a todos isso aí. mesmo. É isso aí, Agora, galera. só assim, para poder terminar daquele jeitão, né?
Nosso grande Guilherme aí falou que vai ter amiga e vai estar se casando. Agora imagina, tu assistiria o Journey Sports na lua de mel? Olha! Cara, tem programa melhor Tem programa hoje melhor? no YouTube? Não tem. Responda aí, jamais. torcedor. Um abraço e até semana que vem. Valeu! Um abraço, Valeu. valeu.